Glória a Deus, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer para todos nós, eu acredito, estarmos reunidos aqui nessa manhã para aprendermos sobre a palavra de Deus. No tocante, um tema um pouco mais interessante, eu diria, né? Porque falar sobre escatologia é sempre interessante. Então eu acredito que nessa manhã o Senhor Jesus vai nos falar de pertinho, vai esclarecer algumas dúvidas e vai despertar ainda mais o desejo em cada um de nós de conhecermos o futuro de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero te convidar aí mesmo onde tu estás, inclinar a tua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele tenha o controle de tudo aqui nesta manhã. Paizinho querido, muito obrigado, mestre, pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui nesta manhã. E o pastor Adriano Sebem abre os corações para que nós possamos despertar, como já foi dito, Senhor, desejo para te conhecer ainda mais, Senhor. Jesus, escatologia, Senhor, o final de todas as coisas. Deus, é um assunto muito interessante na tua palavra que infelizmente, Pai, tem sido esquecido, tem sido deixado de lado, e muitos jovens, Deus, nem entendem muito bem como funciona, Senhor. Mas, mestre, nesta manhã que nós possamos despertar, que nós possamos acordar, que nós possamos literalmente desejar, Senhor, a tua vinda, mestre, em nome de Jesus. Guia, direciona, Senhor, este simpósio nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Paz, Senhor, irmãos, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui junto com o pastor Daniel, o evangelista Valdeli, Samuel e os jovens e os irmãos que estão com a gente para falarmos desse assunto. Eu quero já aproveitar e iniciar, indo direto ao ponto, trabalhando com vocês alguns slides, né? Como a gente vai estender um pouquinho, o objetivo é trabalharmos vários assuntos, então o Samuel vai estar nos ajudando aqui, vai estar intercalando aqui os momentos e direcionando também o trabalho, né? Direcionando para a gente saber certinho. Por enquanto eu vou ficar em pé, daqui a pouco um pouquinho já vamos virar. Por que estudar escatologia? O que é essa palavra escatologia, né? Às vezes a gente fica pensando, será que é de comer, de vestir, do que é, né? Esse termo aqui fala da doutrina das últimas coisas, ou seja, quando a gente vai falar sobre Apocalipse, as profecias, esse tipo de assunto. Então é escatologia. A Bíblia tem 3 grupos de doutrinas, 3 categorias de doutrinas. Se a gente pegar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que tem lá as doutrinas da salvação, as doutrinas da fé cristã, ou da vida cristã, e as doutrinas das últimas coisas. Hoje então nós vamos se deter na doutrina das últimas coisas. E aqui eu tenho alguns motivos do porquê estudar a escatologia. Para não sermos ignorantes, no sentido de não nos faltar conhecimento nessa área, certo? Por exemplo, se o colega de trabalho teu, um vizinho, um amigo, uma pessoa que não conhece Jesus, chegar para você e dizer assim, olha, essa guerra lá do Oriente Médio, ela tem alguma coisa a ver com a Bíblia, com as profecias? Aí você vai dizer assim, olha, não sei. Então, quando você começa a estudar escatologia, você não fica como os que estão sem conhecimento, não fica ignorante do assunto. Também para que nós estudamos escatologia? Para não nos entristecermos como os que não têm esperança. Saber o que vai acontecer nos dá e reforça o senso de esperança. Tá? Outro ponto, para consolarmos uns aos outros para aquele dia não nos surpreender. Por quê? Porque a Bíblia manda vigiar e ser sóbrio. E também estudar para quê? Para despertar a nossa responsabilidade e não a curiosidade. O Russell Shedd falava muito sobre isso. Estudar as últimas coisas não é para despertar a curiosidade, mas é para despertar a nossa responsabilidade, nosso senso de compromisso. Senso de compromisso. Eu acredito, irmãos, que se a nossa geração ela ouvisse um pouco mais sobre o inferno, ela poderia estar muito mais preparada para chegar no céu, né? Claro que Deus não trabalha pelo medo. Em algumas situações tem alguns perfis de pessoas que precisam de uma dose, mas Deus não trabalha assim. Por outro lado, a nossa consciência que existe um inferno e que ele é real e da dimensão dele precisa também estar com a gente. Aqui eu também coloco por que estudar a escatologia. Vou pedir a um jovem ler para nós todos os tópicos aqui, porque é uma leitura corrida, já está bem entendível ali. Pode ler, um de vocês aí que tiver um pouco de sono, já lê, já. Se não tiver sono, pode ler também. É um assunto importante nas Escrituras.
25% das escrituras eram proféticas quando foram escritas. Traz paz para o crente, produz uma vida santa. A profecia não foi escrita para satisfazer nossa curiosidade, mas para mudar a nossa vida. O estudo das profecias confirma a sabedoria e a soberania de Deus. Obrigado. Então, queridos, olha só, vários pontos importantíssimos. Quando a Bíblia foi escrita, 1/4 dela, 25%, tratou de profecia, de coisas que iriam ainda se concretizar, se cumprir. Tá? Depois, esse arquivo eu já deixei no computador ali da igreja, então os irmãos que depois quiserem uma cópia dele, podem adquirir, tá ok? O próprio Samuel também pode compartilhar com vocês, de repente transformar em PDF, eu deixar no PowerPoint mesmo, e colocar no grupo do WhatsApp dos jovens, tá? Aí é de vocês. Acabei esquecendo de colocar até o nome, tá? Então vamos lá, queridos. Finalizando aqui sobre essa introdução, por que nós estudamos escatologia? Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora, disse Jesus, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aí eu pergunto para você, para guardar a gente não tem que ler? Quantos aqui já leram o Apocalipse inteiro, pelo menos uma vez? Opa, que maravilha, hein? Meu Deus. Então vocês vão poder me ajudar hoje aqui, né? Na argumentação. Um tempinho. Olha só que bênção, olha que Jesus está falando, bem-aventurado aquele que não só lê, mas guarda, ou seja, lê, entende e pratica. Lê, entende e pratica. A Bíblia, ela é um texto e ela precisa de interpretação. Há quem diga que o próprio João Calvino dizia, a Bíblia explica a Bíblia. Claro, esse é o primeiro princípio, mas para isso você tem que ler e você tem que entender. Tá? Então a Bíblia explica a Bíblia, de fato. Só que a gente precisa ler, entender. E não é tão simples assim, né? Mas também não é difícil. Jesus diz aqui, ó, bem-aventurado, mais que feliz, abençoado. Então nessa manhã, a proposta que nós temos aqui é que você seja mais que feliz, que você seja abençoado por estar aqui, ouvindo a palavra de Deus e abrindo o seu entendimento para essas coisas. Glória a Deus. Por que mais a gente estuda escatologia? Mateus 24... e alguns versículos aleatórios ali, que não estão na sequência, vão dizer assim, para não sermos enganados e para sabermos reconhecer os sinais dos tempos. Quando você está no semáforo, quantos aqui dirigem ou já dirigiram? Quando você chega no semáforo, não fica de olho nos sinais? É básico, né? Fica de olho no sinal. Por quê? É o sinal que vai indicar, para e vai em frente, embora alguns de vocês não obedecem o sinal, né? Eu obedeço bastante, claro, né? Mas alguns de vocês, né? É assim, não é? Uma hora ou outra a gente vai com aquela pressa e tal, a gente dá uma burladinha ali. Mas o que acontece? Gente, os sinais são para nos direcionar. A vida de Jesus, ela também tem sinais. E a gente vai começar falando agora, Samuel, justamente sobre os sinais da proximidade da sua vinda. Ok? Eu vou pedir para você, abra a tua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Pega aí o seu manual de escatologia. Glória a Deus. Capítulo 24 do primeiro evangelho. Na verdade, é um evangelho escrito por 4 evangelistas, mas foi assim, dessa maneira. 24 de Mateus. Eu quero te trazer aqui uma linha de interpretação, tá? Se você for observar, a gente vai começar aqui. É para colocar aqui, vai ser melhor. Mateus 24, se você puder acompanhar comigo ali, a partir do primeiro versículo. Por que Jesus fala desse assunto? Porque os discípulos vão procurar Jesus. Observe ali no 24. Eles vão procurar Jesus e vão fazer uma pergunta, né? Olha só. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, a igreja, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vês tudo isso? Tudo isso o quê? O templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 3. No Monte das Oliveiras, então eles saem do templo e vão para o Monte das Oliveiras, andam ali 1 quilômetro e pouquinho, vão até o Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado ali no Monte das Oliveiras, quando se aproximaram dele os discípulos
Em particular, lhe pediram. Então a multidão já não estava mais. Estavam os discípulos. Dize-nos, olha o que os discípulos vão pedir. Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui a ideia de consumação do século, eles não foi usada a palavra aqui, a palavra para mundo no sentido de criação de coisas, de universo. A palavra aqui seria cosmos. Se a gente for ler na língua do Novo Testamento, a palavra que foi usada aqui é aionos, que significa justamente esse sistema de coisas, esse sistema atual que nós estamos vivendo. É isso que eles queriam saber. Tá? Então olha só a ideia. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal, olha só, os discípulos queriam um sinal. Que sinal haverá da tua vinda? Eles pediram um sinal. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação de todas as coisas? E o versículo 4, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Até coloquei aqui, ó. Do versículo 4, ou do 3 já, até o 8, é o chamado princípio das dores. O que é isso? Jesus vai falar da sua vinda como um parto. Quantas irmãs aqui tiveram parto natural? Das irmãs que estão aqui. Alguma teve parto natural? Mesmo nós que não tivemos parto natural, se tiver algum irmão que vai levantar a mão aí, eu quero orar por você, hein? Mesmo os que não tiveram parto natural, não tiveram essa experiência, sabem muito bem como é que isso funciona. Começa com um processo de dores de parto, e são contrações, né? São traduzidos por contrações. E as contrações, elas começam com uma intensidade, começam fraquinhas, e começam numa frequência, num intervalo de tempo. À medida que a hora do parto se aproxima, a intensidade da contração aumenta, ou seja, a dor cada vez é mais intensa, é mais forte, ao ponto da ciência falar que é uma das piores dores. Talvez para muitas mulheres vai ser a pior dor que ela já passou na vida. O que mais que acontece? À medida que a hora do parto vai chegando, a frequência das contrações vai aumentando, ou seja, o intervalo de uma contração para outra vai ficando mais curto. E Jesus usa essa tipologia, essa ilustração, para falar da sua vinda. Ele vai dizer, a minha vinda é como se dar à luz a uma criança. E os primeiros 3 anos e meio da tribulação, porque a gente vai trabalhar com aqueles 7 anos de tribulação, os primeiros 3 anos e meio da tribulação são como o princípio das dores. As contrações ainda não estão tão fortes, mas já estão apontando, começou a contagem para o parto, contagem regressiva. Essa é a ideia. Então é esse entendimento que eu trago para vocês. Do versículo 4 até o versículo 8, ou do 3 ao 8, é esse princípio das dores. Eu vou fazer aqui com vocês uma leitura corrida, para a gente ter uma noção geral, porque só esses versículos já é assunto para 3 horas, e falta tempo ainda. Claro que a nossa ideia é trazer uma proposta geral, uma visão panorâmica para vocês. Por quê? Para demonstrar a vocês a importância de vocês continuarem pesquisando e se aprofundando deste assunto. A revelação da Bíblia, ela é gradativa, ela é passo a passo. Conforme você vai buscando, Deus vai te revelando, o Espírito Santo vai te dando entendimento. Mas você precisa começar, precisa ter propósito para que você alcance este objetivo. Então veja só, vou pedir para alguém ler para nós aí, um dos jovens, ou um irmão, irmã, fica à vontade, do 4 ao 8. E é o princípio das dores. Memorize isso que você vai ler, acontecendo nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Tá? O princípio das dores. Pode ler. Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são princípios das dores. Isso, todos esses são? Ou seja, tudo que foi falado até aqui é princípio das dores. Está falando da primeira parte da tribulação. Aí você vai dizer para mim, mas espera aí, a gente já não tem guerra hoje? Boa parte dos sinais que estão sendo tratados aqui? Tem. A gente já não tem fome, a gente já não tem peste? Sim. Então, deixa eu te dizer, o princípio das dores, na verdade, ele já começou. Ele já começou faz tempo. Mas o que acontece?
a contagem regressiva vai começar com vai haver um sinal, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que é uma aliança que vai ser feita no mundo, e essa aliança vai determinar o início dos 7 anos. Aí vai começar justamente a ficar bem desenhado esses primeiros 3 anos e meio. Por enquanto, a gente vai vendo o quê? A gente vai percebendo que no passado não tinha tanta guerra. Ah, mas não teve lá no passado guerra? Teve. Mas eu vou mostrar para vocês aqui com fatos e dados, e contra fatos e dados são argumentos, que hoje existe muito mais guerra do que no passado. Existe muito mais mortos produto das guerras do que no passado. O que eu quero dizer para vocês é que os sinais hoje, lembra da ilustração da mulher grávida? Os sinais hoje, eles estão cada vez mais aumentando, a ponto de quando chegar nesses últimos 7 anos, aí o que vai acontecer? Esses sinais vão estar latentes, muito fortes, e vão de fato ser explosivos nesse período dos 7 anos. É isso que vai estar acontecendo. Então imagine, se a história linear, se a história esperasse para acontecer só guerra, terremoto, fomes, pestes, só nos 7 anos, seria um tanto esquisito. Mas ela já está sendo preparada, a criação está gemendo, Romanos 8, em busca de restauração. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, dentro disso. O que acontece? Os sinais hoje, todos esses sinais que estão aqui, eles já estão sendo vistos. Todos eles que foi lido aqui, já estão sendo vistos. Só que, cada vez mais, eles estão acontecendo numa frequência menor e numa intensidade maior. Existe o que nós chamamos, vou usar uma palavrinha aqui, sincronia. Esses sinais vêm acontecendo combinados, o que não havia antigamente. Quando acontecia uma catástrofe natural, era algo lá no canto do mundo, depois demorava décadas, às vezes séculos para acontecer outro lá. Hoje em dia não, a intensidade é muito mais rápida, é muito maior, e é isso que está acontecendo, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Agora, os últimos 3 anos e meio, vamos na sequência, versículo 9 até o versículo 14, aí vai ter os últimos 3 anos e meio. Mateus 24, versículo 9, tá? Versículo 9 até o 14. Outro irmão, pode ler para nós? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Obrigado. Palavra-chave, então virá o fim. Então Jesus vem. Claro que esse texto de Mateus, ele não narra o arrebatamento. Jesus está falando com um público exclusivamente judeu, judaico. Tá? Ele não narra o arrebatamento. Ele vai narrar quando Jesus voltar, lá no final dos 7 anos. É isso que ele está narrando aqui. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Perceba que tem um ponto que é notório, versículo 15. Nesse ponto aqui, o Senhor Jesus, e Mateus vai escrever, narra um acontecimento, um sinal, vamos usar essa linguagem nossa aqui, um sinal que vai determinar a metade da grande tribulação. Ou seja, passou 3 anos e meio e tem mais 3 anos e meio. Que sinal é esse? Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel está aqui, mas esse profeta Daniel aqui é o da Bíblia, né, que está falando aqui no livro de Mateus. Então, queridos, o que é isso? Volta para Daniel agora, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, Daniel 9. Esse é o sinal que a gente vai perceber aqui, que determina o início dos 7 anos e, nesse caso, a metade deles também. Claro que, dentro da questão da interpretação, é bem verdade que não há um consenso 100% do que eu estou falando. Mas essa área, ela tem muita interpretação envolvida nela, tem muitas correntes. Inclusive, o nosso último tópico nessa manhã é trabalhar um pouquinho sobre as correntes, as linhas de interpretação. Daniel 9,
e o versículo 27. Olha o que diz. Aqui ele está falando do anticristo, do grande líder mundial, que vai se levantar para esses 7 anos. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Se a gente for verificar, essa 1 semana é uma semana profética. É 7 anos, tá? Não é 7 dias, é 7 anos. Na metade da semana, é o que a gente acabou de ler, ó, Mateus 24:15. É o que ele está dizendo aqui, ó. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 24:15, que ele ia colocar o assolador? Ele usou a palavra assolador. Ou seja, que no templo em Israel haveria uma profanação. Essa é a linguagem quando você combina as profecias. No templo em Israel vai ter uma profanação, uma imagem, porque essa palavra é usada, sempre quando é usada na Bíblia, essa palavra ela é usada para a imagem e para adoração à imagem. Então essa é a ideia que nós temos aqui. E olha o que o texto diz: até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Termina aqui. O que eu quero dizer? Quando começa os 7 anos? Se você ler desde o versículo 24 de Daniel até o 27, você vai ter uma noção, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ali no slide, que os 7 anos começam quando esse grande líder fazer uma aliança com muitas nações. É aí que começa. E aí vem a questão, que aliança é essa? Então tem várias teorias em prol disso. Alguns vão afirmar, eu vou colocar algumas teorias aqui, alguns vão afirmar assim: ah, mas o pastor vai bagunçar a nossa cabeça. Eu vou fazer vocês pensar. Por quê? Porque quando chegar próximo dessa época, as pessoas que examinarem a Escritura, eles vão ter essa noção do que é. Como aconteceu ao longo da Bíblia. Às vezes as pessoas, quando profetizaram, os próprios profetas, eles não tinham noção do que estavam falando, muitos deles. Mas as pessoas que viveram na época, eles começaram a examinar as profecias. Opa, faz todo sentido. Então, se observar, o próprio Daniel disse: olha, foi isso aqui mesmo que Deus falou, 70 anos de cativeiro. Ele começou a orar e pedir que Deus libertasse o povo. Lá em Jeremias, que Jeremias profetizou, capítulo 25 e capítulo 29, Jeremias profetizou, 70 anos antes. Olha que interessante. Então é assim que funciona. Então deixa eu dizer para você, que dentro dessa linha, o que vai acontecer? Quando esse grande líder fizer aliança, e essa aliança, como eu falei, ela pode ser caracterizada como uma aliança do grande líder com muitas nações, pode ser caracterizada, alguns estão crendo que Israel vai se associar à União Europeia, acredito que pode ser esse tipo de aliança, tá? Outros vão dizer que é quando um radical islâmico, um grande líder mundial, que vai ser um radical islâmico, ele se levantar e ele promover uma aliança que vai envolver Israel e que por um primeiro momento vai gerar um pouco de paz naquele local lá. Então eles acreditam nisso. E essa terceira posição talvez seja mais adequada, a gente vai estar falando daqui a pouquinho quando entrarmos no anticristo. Mas então o que eu quero dizer para você? Até hoje a gente sempre tem ouvido assim: é o arrebatamento da igreja que marca o início dos 7 anos. Mas você não tem argumentação bíblica para sustentar isso. Nós queremos que seja. Eu quero que seja. Mas a gente não tem fundamento bíblico para bater e dizer assim: é por causa desse versículo aqui. Não tem. Se alguém tiver aí, por favor, me passa aqui para nós analisar. Porque até hoje eu não achei. 22 anos que eu estudo Apocalipse e não achei. Claro que, interpretando e comparando as profecias, a Igreja Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Sim. Ou seja, ela entende que a igreja vai ser arrebatada na abertura da tribulação, ou até antes da tribulação dos 7 anos. Porque a igreja também tem que se posicionar, na verdade. Ela tem que ter uma posição. Ela se posiciona em relação a isso. Daí nós vamos falar, no último tópico da nossa última fala, vai ser sobre essas correntes. Mas, biblicamente, o que sinaliza, quais os sinais que determinam o início desses 7 anos? Então seria basicamente essa aliança, que não está bem clara na Escritura, como exatamente ela será. E por que a volta de Jesus, o dia da volta de Jesus não está claro? Porque Jesus
não mandou escrever, não revelou isso. Alguém disse assim, ó, o último dia, o dia da vinda do Senhor, ele é desconhecido para que cada dia da nossa vida cristã seja vivido como o último. Glória a Deus. Ou seja, para que eu e você possamos ter uma vida na presença de Deus. Sabe o que aconteceu lá no dilúvio? Antes do dilúvio, as pessoas viviam quanto tempo? 700, 800. Chegou o Matusalém, né, vivendo 969 anos. Ou seja, quase 1000 anos. Então, qual é a ideia das pessoas? Vamos viver absolutamente, vamos viver no pecado, viver de qualquer maneira, porque eu vou ter X anos, né? Ou seja, com 100 anos ainda era um jovem. Claro que não era essa a linguagem, mas estou só ilustrando aqui pra gente. E aí, isso é tão real que Deus falou assim, sobre a questão pós-dilúvio. Eu vou limitar a vida humana a 120 anos pós-dilúvio. Por quê? Devido a esse senso que as pessoas tinham de descompromisso. Então, queridos, olha que interessante. O último dia é desconhecido por quê? Para que eu e você venhamos a viver uma vida de santidade e de compromisso na presença do nosso Deus. Glória a Deus. A gente não está aqui para aguçar a nossa curiosidade. A gente está aqui por quê? Porque nós amamos a palavra de Deus. E a palavra diz que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Glória a Deus, é isso aí. Então, esse é o início. Um grande acordo. E na metade da semana, ou seja, passou 3 anos e meio, vai haver um rompimento, um distrato desse acordo. E quando houver esse rompimento do acordo, então haverá uma perseguição aos judeus terrível. Vamos voltar para Mateus 24, que é justamente o que a gente acabou de ler. Mateus 24, do versículo 9 ao 14. Tá? E Jesus, ele faz questão de dar uma visão panorâmica aqui, do 9 ao 14. E aí, do versículo 15, na sequência, Mateus 24, agora do versículo 15 até o versículo 29, sabe o que ele vai fazer? Ele vai detalhar um pouco mais o que acontece nos últimos 3 anos e meio. Então aqui eu vou retomar com você a interpretação. Pega Mateus 24, do versículo 3 até o versículo 8, são os primeiros 3 anos e meio. Caracterizado muito bem como princípio das dores. Do versículo 9 ao versículo 14, é os últimos 3 anos e meio. De maneira que você vai ter, do versículo 3 ao versículo 14, uma visão geral dos 7 anos. Como que se diz? Uma introdução dos 7 anos. O extrato. Tá? Essa é a ideia. Mas, do versículo 15 até o 29, Jesus vai detalhar um pouquinho melhor, e também da perspectiva judaica. Ele vai fazer um alerta ao povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu será um dos alvos desse período. Vou pedir para um de vocês ler para nós uma leitura corrida do 15 ao 29. Pode ler. Todo mundo está querendo ler ao mesmo tempo. Vou pedir só para um de vocês ler. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ele está ali dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação aqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso, obrigado.
Então o que a gente vai ter aqui? Olha o versículo 21, destaque para o versículo 21. Alguém até diz assim, não, mas tribulação já tem hoje. Não, o crente já passa a tribulação. Sim, só que esse período, ele será um período sem precedentes na história humana. Ou seja, nunca houve e nunca haverá um período tão tenebroso, tão terrível como este período aqui. Tanto que olha o que o versículo 21 vai caracterizar. Olha como é que ele descreve. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Pior período da história humana. Tudo que você já assistiu de filme relativo a isso não descreve nem um pouquinho do que realmente vai ser esse período. E olha, ela leu para nós o versículo 29, né? Logo depois da tribulação, olha o versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Aí vem a vinda de Jesus. Aí Jesus vem. Aqui o Armagedon. Por isso que ele fala de cadáveres. Né? Por isso que ele fala de cadáveres. Glória a Deus. Então quando você começa a comparar as profecias, você começa a ter um entendimento melhor. Bem? Acredito que só aqui já te dá uma visão mais completa do que a gente está falando, né? Com a ideia de sequência. A nossa mente, ela trabalha com lógica, né? Se a gente não colocar dentro dos quadrinhos, especialmente para nós homens, né? A gente tem uma gaveta para cada assunto, não é assim? A gente vai falar de um assunto, a gente fecha a gaveta do outro assunto. As mulheres não, né? Aquela tampa de cabeça aberta, com vários fios, assim, de vez em quando um encosta no outro, e toda aquela situação lá. Gente, falando então de uma lógica, olha só, como é que a Assembleia de Deus, ela concebe a sequência dos eventos? Então, haverá o arrebatamento, que dá início à tribulação. Tá? Quando a igreja for arrebatada, o que a igreja vai fazer no céu? Na visão nossa, pré-tribulacionista, a igreja sendo arrebatada antes da tribulação. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo lá no céu, que é a recompensa para os salvos, e os galardões. Uma vez um pregador estava bem animado, né? Irmãos, porque Deus tem um lagartão para você no céu, não é um lagartão, é galardão. É um galardão, né? Então, ele acabou se empolgando, aquele pregador metralhadora, né? Por que no sábado? Porque no sábado eles iriam ter que quebrar a lei. E para o judeu quebrar a lei era terrível. Ele não podia andar mais que 1 quilômetro, 300 metros pela lei no dia de sábado. E a grávida por causa da dificuldade. E o inverno também ele fala ali, por conta que lá, para o povo judeu, Israel é muito severo, né, a questão do inverno. Aí volta aquele tópico que eu toquei no início, que ele está falando aos judeus, né? Está falando aos judeus ali. Então olha só, arrebatamento. Enquanto a igreja foi arrebatada lá para o céu, para receber recompensa, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, aqui na terra, no azul, é a grande tribulação de 7 anos. Dentro de toda aquela simbologia do Apocalipse, se você quiser ter uma ideia de eventos que vão acontecer lá no Apocalipse, você vai guardar 3 palavrinhas-chave: selo, trombeta e taça. Tem muito mais, tem ais, tem trovões, tem vozes, uma infinidade da linguagem simbólica. E até eu deixo para vocês uma sugestão, depois eu vou até passar esse livro em PDF, não é para comercializar, é para os jovens, vou passar para o Samuel, daí ele vai compartilhar com vocês. É um livro da CPAD, do Joel Leitão, chamado Sombras e Tipos e Mistérios. Então ele vai trazer um esclarecimento não só disso, mas de toda a simbologia da Bíblia, não só do Apocalipse, tá? Então é um livro muito bom e muito interessante. Então a Bíblia vai falar 7 selos, que na verdade falam das fases da tribulação, tá? Vai falar de 7 trombetas, o toque de 7 trombetas. Cada trombeta, quando ela é tocada, 1/3 da terra é atingido, ou de homens, ou da natureza, ou do ecossistema, enfim, tá? E o derramar de 7 taças. Quando a taça fala de 1/3 de uma área, quando a trombeta falar do atingimento de 1/3 de uma área, a taça vai falar da plenitude daquela área, ela vai tocar nesses pontos, tá? Mas isso é assunto para uma outra conversa nossa. Depois, no final de 7 anos, o que marca o final de 7 anos? O Armagedon. O que é o Armagedon? Tem até 2 filmes que eu assisti sobre o Armagedon, ele distorce um pouquinho. E na verdade, o que é o Armagedon? O governo mundial
liderado pelo anticristo, tá? Governo mundial liderado pelo anticristo, procurando, com seus exércitos, destruir a nação de Israel. Isso é Armagedon. É isso. E também não é uma única batalha, é uma campanha militar de vários eventos. Se você pegar só Apocalipse 16, que fala do Armagedon, vai parecer, analisando só aquela profecia, que Apocalipse não descreve minuciosamente, vai parecer que é só uma batalha. Inclusive Armagedon é o lugar onde eles se reúnem para ir em direção a Israel, mas não é o lugar da batalha. Em Armagedon não acontece a batalha. Para vocês terem uma ideia, tá? Então, tem guia lá que falou que é o único lugar, naquele vale de Josafá, é o único lugar que você consegue entrar com exército. Informação interessante, o guia Israel colocou que aquele local é o único local como se fosse um portal para entrar o exército. É um vale plano, né? Então, para você entrar com a campanha militar, sangue, coisa, é o único lugar que você tem acesso às tropas. Um portal para entrar, né? De fato, fica ali a 80 quilômetros de Jerusalém, é chamada planície de Meguido, por isso que há essa condição de entrada ali. Nós temos então Armagedon, aí nós vamos ter no final, ou no Armagedon, nós vamos ter a segunda vinda de Jesus. Por quê? Se Jesus não vir, toda a carne, todo judeu seria aniquilado, é o que nós vemos ali em 24 de Mateus. Tá? Se Jesus não voltasse, então, e não abreviasse aqueles dias, ou seja, se ele não voltasse ali naquele momento que ele determinou que vai voltar, se ele demorasse mais um dia, os seus escolhidos, o povo judeu, estaria morto, frito em pouca banha. Até porque em Zacarias nós encontramos uma profecia que diz que só vai sobrar 1/3 dos judeus no mundo no final da grande tribulação. É o remanescente, só vai sobrar 1/3. As perseguições daquele período tenebroso vão dizimar 2/3 dos judeus. De cada 3 no mundo só vai sobrar um vivo. Então eles que se segurem. Então aí é a manifestação gloriosa de Cristo. Depois, então, Jesus vai fazer um julgamento, o que nós chamamos em Mateus 25 de julgamento das nações. Nesse julgamento das nações, primeiramente o Senhor, quando voltar na Armagedon, vai pegar o anticristo e o falso profeta e vai lançar no lago de fogo e enxofre, tá? E aí ele vai estabelecer um julgamento para as nações, ou seja, os povos que vão entrar no milênio para viver os 1000 anos de governo de Cristo na terra, pessoas que não se levantaram contra Israel, as nações que não se levantaram contra Israel, as pessoas que não ganharam a marca da besta e obviamente que estiverem vivas depois de todos aqueles flagelos, todas aquelas pragas durante os 7 anos, tá? E o reino milenial. Então ele fez o filtro aqui no julgamento das nações, para quê? Para a entrada no reino milenial, para viver 1000 anos aqui na terra com o governo de Cristo. E aí finalmente nós vamos ter nesse reino milenial Satanás preso por 1000 anos, vai estar preso, a ação demoníaca não vai existir, porque ele vai estar preso, ele vai ser solto só no final dos 1000 anos, para a última tentação. O povo que viveu o milênio vai conhecer Satanás como uma lenda, como hoje nós conhecemos algumas coisas como lenda. Eles vão conhecer naquele tempo Satanás só como uma lenda. No final dos 1000 anos, então, ele é solto, vai ser a última aprovação para as pessoas que estiverem vivendo o milênio em corpos de carne, naturais, como nós hoje aqui estamos. Claro que a igreja que foi arrebatada já estará em corpos gloriosos durante o milênio, então ela não será mais tentada, nesse sentido, a cair, né? Suscetível a cair. Aí tem o juízo final e novos céus e nova terra, que é o estado eterno. Essa é a sequência, vamos colocar na nossa linha assembleiana. Dentro do que eu coloquei aqui, eu creio que nós podemos abrir para algumas interações aí, ou no final. Qualquer coisa a gente pode abrir aqui para a pergunta até esse momento, o que foi falado, pode ser? Porque não tortasse, já estava preso. É verdade, é verdade. Tudo esse tempo aprendendo, vamos tortar. É verdade, mas depois ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Mas quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser o anticristo e o falso profeta, né? Eles cabeça, né? O anticristo e o falso profeta vai inaugurar o lago. Então em Mateus, por exemplo, ou ela para a fuga no sábado, ou é uma questão relacionada a eles,
com nós, só para nós entender a ideia que vai ser muito difícil. E também a questão Também a questão ali que se falou que algumas coisas exclusivamente deles, por exemplo, uma dúvida que sempre tem em Mateus que dizia esse evangelho será pregado e aí virá o fim. Porque aí dá a ideia, todo mundo vai ouvir o evangelho agora ou essa é uma questão para depois? Tá? Essa pergunta é bem pertinente, porque as pessoas colocam, né? Olha, Jesus não vai voltar sem que primeiro o evangelho seja pregado a toda a criatura. É o que está aqui em Mateus 24:14. Dentro do nosso entendimento, o arrebatamento acontece antes. O arrebatamento acontece antes. Tá? Ele acontece antes. E Jesus não vai voltar no sentido aqui, no sentido da sua segunda vinda, que é no Armagedon. Aqui Jesus não volta sem que o evangelho seja pregado a toda a criatura. Se ficarem, vão pregar. Os que ficarem vão pregar. Exatamente. Haverá alguns agentes da anunciação do evangelho ao longo vamos chamar assim, ao longo dos 7 anos. Por exemplo, a gente vai ter ali, na nossa linha de interpretação, né? Aqueles 144 mil são judeus convertidos ao evangelho, que vão pregar o evangelho durante a tribulação. Haverá os próprios desviados. A gente não tem um amparo